A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série e finalizando hoje, hoje finaliza a nossa série sobre o Espírito Santo de Deus, totalizando aí cerca de mais ou menos, acho que 35 vídeos, tá? Batendo nesse tema, nessa tecla, o que acaba se tornando um curso intensivo, o qual você pode conferir todos eles através da nossa playlist. Aqui na descrição tem o link dessa playlist. Amém? Também na descrição você vai encontrar o link do nosso grupo no WhatsApp, para que você possa receber os nossos estudos. Nós vamos começar uma nova campanha em breve com o tema Batalha Espiritual. Então, nós vamos estar falando bastante sobre esse assunto. Você vai aprender a lutar, as batalhas do Senhor. Amém? Bom, eu quero ler aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, que é um texto que creio que você conhece até de cor e salteado, Gênesis 1, verso 2, diz assim: A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Glórias a Deus por isso. Amados, eu quero falar sobre a principal característica de quem é cheio do Espírito Santo. Existem várias, mas eu acredito que essa é uma das mais importantes. Tá? Quando nós andamos com Deus, a tendência é ficar parecido com Deus, começando pelo fato de você ter o mesmo Espírito que Deus tem. O Espírito Santo de Deus, ele é apresentado na Bíblia como Espírito de Deus. E se nós agora temos habitando na nossa vida o Espírito Santo, então nós temos também o Espírito de Deus. Ou seja, do mesmo Espírito que Deus tem, nós temos também. Glórias a Deus. E a tendência é assimilar. A tendência é assimilar as características do Espírito Santo na nossa vida. Daí vem o fruto do Espírito Santo em nós. Tá? E isso acontece conosco de uma forma meio que geral. Porque, por exemplo, se você tem um melhor amigo e na escola e você estuda vários anos com ele, a tendência é que você fique parecido com ele. Com o tempo, vocês estão falando igual, vocês estão tendo os mesmos costumes. Até mesmo um casal, você que já é casado há vários anos, você deve ter percebido que você ficou mais parecido com a sua esposa ou com o seu esposo. Vocês falam igual, um igual ao outro, vocês têm costumes iguais, trocaram os costumes e modos uns com os outros, um com o outro. Então, isso é muito interessante. A gente vai tendo amizade com alguém, a tendência é ficar parecido com essa pessoa. Já diz o ditado: me diga com quem tu andas, eu te digo quem tu és. É por isso que Deus não gosta de mistura do justo com o ímpio. Se você é crente, você tem que andar com crente, você tem que ter amizades cristãs, porque se você andar com ímpios, você vai acabar ficando parecido com eles e isso não vai ser bom para você, isso vai te esfriar espiritualmente, isso vai te afastar de Deus cada vez mais. Em Tiago 4,4, ele diz que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, e quem é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então que sejamos todos amigos de Deus. Anda com crente, você vai ser crente. Anda com quem conhece a palavra, você vai conhecer a palavra. Anda com quem é cheio do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Mas toda essa introdução é para dizer para você que, sendo cheio do Espírito Santo, nós vamos ter as características do Espírito Santo, e a principal delas é o que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Nós lemos Gênesis 1:2 porque é a primeira vez que o Espírito Santo de Deus é mencionado na Bíblia. E quando você entra no campo da hermenêutica, você aprende que a primeira vez que alguém ou alguma coisa é mencionado na Bíblia, na maioria das vezes, nem sempre, você tem ali a marca dessa pessoa, tá? A marca dessa pessoa ou dessa coisa. Então vejamos alguns exemplos. O primeiro milagre de Jesus transformou água em vinho. Então a marca dos milagres de Jesus é que ele sempre muda alguma coisa para melhor. Tá? A primeira vez que Josué é mencionado na Bíblia é como servo de Moisés. Então a marca de Josué é ser servidor de Moisés. Tá? É muito difícil pensar em Josué sem lembrar do Moisés. É automático. Quando você fala de Josué, você lembra que ele serviu a Moisés, ele foi o servo e sucessor também
de Moisés. Tá? É a primeira vez que o homem é mencionado na Bíblia, né? Em Gênesis capítulo 1, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então a marca do ser humano é que ele é a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Entendeu? Então a primeira vez que o Espírito Santo de Deus é mencionado na Bíblia, nós vemos a marca, ou seja, a característica principal do Espírito Santo. Ele é mencionado como Espírito de Deus e que se move. O Espírito de Deus se movia ou pairava, tá? Então ele tem essa característica do movimento. O Espírito de Deus não é parado, não é acomodado, não é estacionado. Ele é um Espírito que se move, ele é um Espírito que trabalha. Glória a Deus. E tem, esse estudo também está no nosso site, pregadormanassés.com, tá? Onde você vai conferir várias referências bíblicas, tá bom? Algumas que eu não falo aqui no vídeo, ok? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito que se move, tá? Ele não é parado. E é claro que eu não estou falando aqui de movimento que as pessoas chamam de dança espiritual, né? Não estou falando de dar lugar ao Espírito Santo, não estou falando de reteté, não estou falando nada disso. Estou falando que o Espírito Santo de Deus, ele tem a marca do movimento, que traduzindo no nosso idioma é trabalho. Ele trabalha, ele não fica parado. Por exemplo, lá em Ezequiel, no capítulo 1, no verso 20, naquela visão maravilhosa que Ezequiel tem, aonde é que está o Espírito de Deus? Está no movimento das rodas. Tá? É o Espírito de Deus que movimenta as rodas, e as rodas se movimentando, movimenta toda aquela carruagem de Deus, ou o trono de Deus. Tá? Então o Espírito de Deus, ele movimenta. Até mesmo Jesus Cristo, quando fala do Espírito Santo, ele fala de uma forma que mostra que o Espírito de Deus não fica parado em momento nenhum. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, conversando com Nicodemos, ele diz que o vento sopra onde quer, né, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o Espírito ali é na letra maiúscula, então é o Espírito Santo de Deus. Então Jesus está dizendo que o Espírito Santo de Deus é como vento. Ele tem soberania, ele faz o que ele quer, ele vai aonde quer. Agora, pensa um pouquinho, não existe vento parado. Se está parado, já não é vento. Então, para ser vento, tem que estar em movimento, mostrando aí a principal característica do Espírito Santo de Deus. Ele se movimenta, ele trabalha, e se nós andamos no Espírito, né, como diz Paulo em Gálatas 5,16, né, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, ou no Espírito. E se nós andamos no Espírito, nós vamos herdar essa principal característica dele, do trabalho. E Jesus, cheio do Espírito Santo, ele fala em João 5,17, o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, aquele que está cheio do Espírito Santo de Deus, ele está sempre trabalhando. Você não vai ver uma pessoa cheia de Deus parada, de maneira nenhuma. Está sempre trabalhando. Até mesmo Elias, o profeta Elias, quando ele quis parar, né, o anjo veio, alimentou ele, e ele fez, e ao invés de parar, ele caminhou sem parar 40 dias e 40 noites. Quem tem o Espírito de Deus se movimenta, ainda que queira parar, não consegue. Tá? Então Jesus, cheio do Espírito Santo, vivia trabalhando. Tá? E é interessante essa marca do Espírito Santo, porque isso nos revela que preguiça, desânimo, preguiça espiritual, isso não é de Deus, isso não provém de Deus. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai trabalhar para si e principalmente para Deus. Aquele que está cheio do Espírito Santo, ele trabalha. Ainda que você esteja passando por um momento difícil, você não para, você está trabalhando. Ainda que algumas coisas entristeçam você, porque isso é normal do ser humano, né? A gente tem hora que fica triste, tem hora que fica um pouco angustiado, mas você não para, você continua trabalhando, porque o Espírito Santo de Deus, a característica dele é o do movimento, e se ele está em você, ele move você, ele move, ele conduz você, ele não te deixa parar. Né? Lá em Jeremias, no capítulo 20, no verso 9, se não me falha a memória, ele diz que quer parar de profetizar, mas ele não consegue, por causa da presença de Deus na vida dele. Glórias a Deus por isso. Então, existe um ditado, né? uma fala popular, que Deus não escolhe capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Isso é verdade, só que tem um detalhe, Deus não escolhe preguiçosos. Deus não escolhe preguiçosos.
Por exemplo, tem uma lista, né? Se você passar pela Bíblia, você vai ver aí que Gideão, Davi, Moisés, Samuel, Josué e até Paulo, quando foram chamados por Deus, eles estavam trabalhando. Jesus, quando chamou os discípulos, Mateus 4,17, disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4,19, perdão. Então os discípulos estavam trabalhando, né, pescando e consertando redes, e Jesus os chamou. Até mesmo o Levi, chamado Mateus, quando Jesus passou por ele, ele estava trabalhando. Era um dia normal de trabalho, no meio do expediente. Jesus chega lá e diz: segue-me. Mateus 9:9. Então Deus não chama preguiçosos, porque para estar com Deus, para andar com Deus, é para trabalhar. Tá? Agora veja, agora eu quero dar um choque em você. Olha ao seu redor e veja o quão vazios do Espírito de Deus nós estamos. O povo está vazio, tão vazio que não serve nem para ficar na porta da igreja, não serve nem para limpar, para varrer a igreja, é tudo feito com má vontade. Está tão vazio que faz tudo de forma relaxada, dirige o culto de forma relaxada, prega de qualquer jeito, não se prepara, canta de qualquer jeito, não procura ensaiar, não procura afinar a voz, erra tudo, fazem tudo de qualquer jeito. Então diz para mim, como que um povo assim está cheio do quê? Não está cheio de Deus coisa nenhuma, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem a marca do trabalho, tá? Ele está sempre em movimento. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai trabalhar, ela vai agir, ela vai fazer, ela vai se preparar, ela vai procurar se capacitar para exercer e fazer o melhor para Deus. Fazer o melhor para Deus, querido. Então, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ter essa marca do trabalho, de estar sempre trabalhando, estar sempre fazendo alguma coisa, tá bom? Aí um cristão cheio do Espírito Santo, ainda que ele não tenha nenhum cargo na igreja, ainda que ele não seja ministro, não seja nem diácono, nem mesmo cooperador, ainda que ele não seja nada, seja apenas um membro de banco, você pode ter certeza que ele vai estar trabalhando, porque é o Espírito Santo de Deus que nos move, tá? E aí você não vai precisar ter um cargo ou uma função na igreja para fazer alguma coisa, não, você vai fazer, mesmo que ninguém peça, que ninguém mande, porque é Deus que move a sua vida. Amém? Oremos por um avivamento nessa nação, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe sua vida, sua família, o seu ministério. Querendo aprender mais como pregar a palavra de Deus, vem estudar com a gente. Acesse clubedepregadores.com.br.